Vamos falar sobre a profecia do fracasso. A profecia daquela voz que você ouve desde sempre. E a gente às vezes tem muitas vozes rodando aqui na nossa cabeça. E aí, o primeiro ponto e aspecto que você precisa olhar para essas vozes é de quem são essas vozes. Essas vozes são de pessoas que lá na sua infância falavam para você assim: você não sabe nada, você não vai dar em nada. Tira isso aí da sua cabeça, porque isso aí é sonho distante. Isso não é para você. Esquece isso. Nem pensa nisso, porque eu não tenho condições de fazer você viver isso. Isso é coisa para gente assim. Isso é coisa para gente assado. Você ouvia essas vozes quando você era criança? Às vezes você nem se lembra dessas vozes, porque é muito comum, mas não é normal, as pessoas apagarem uma boa parte da infância, principalmente a parte que é ruim. O inconsciente trata de fazer isso muito tranquilamente para nos proteger e agradeça que isso acontece. Mas você pode continuar a ouvir essas vozes depois que você cresce, seja na adolescência, seja na vida adulta. E essas vozes são literalmente a profecia do fracasso. Por quê? Porque essas vozes que dizem para você que isso não é para você, que isso não serve para você, que pessoas como você nunca fizeram isso, que você não tem a qualificação X, Y, Z para fazer tal coisa, que você não deveria ter esse sonho, ou que você deveria esquecer esse lugar. Essas vozes são a profecia do fracasso. E na grande maioria das vezes, a gente não só ouve, como a gente continua reproduzindo isso na nossa cabeça pelo excesso de pensamentos nessas vozes, que muitas vezes nos leva aí para a questão de ansiedade, que a gente, né, já falou sobre isso algumas vezes aqui no canal. Mas você tem que perceber que às vezes essas vozes que você está ouvindo vêm do seu casamento, da pessoa com quem você se casou. Essas vozes vêm do seu ambiente profissional, de pessoas que estão ali como você, nunca se arriscaram a construir absolutamente nada, e quando vem você com uma voz ou uma ideia diferente, querem dizer para você que não vai dar certo, que é melhor você desistir, que isso é muito difícil, que isso é balela, que isso é muito complicado, que isso não é para você. E aí você começa a alimentar essa profecia do fracasso e você vai embora alimentando essa profecia. E o que que isso faz? Além de derrubar a sua autoestima, isso faz você desistir. Isso faz você não arriscar. Isso faz você ter medo. Isso faz você abandonar os seus sonhos, que é o mais grave, baseado na história de alguém ou de alguém que nunca construiu nada, ou que nunca nem se permitiu construir nada, porque da mesma forma teve medo, da mesma forma ficou paralisado numa situação. Da mesma forma, ouviu pessoas dizerem para ela, para essa pessoa, aquilo que hoje ela está dizendo para você. E aí vai sendo gerado um ciclo que se repete de vozes na sua cabeça que não deixam você fazer algo que você gostaria muito de fazer. Então percebe que é importante que você pense sobre isso, sobre quais as vozes você tem dado espaço na sua cabeça e de quem são essas vozes e de que lugar vêm essas vozes. Não vão.
Eu ouvi essa voz do presidente do banco que eu trabalhava em 1980. É para se pensar. Em que contexto essa pessoa disse isso para você e o que é que você estava buscando naquela época? Mas ainda assim, que fosse o presidente do banco que você trabalhava em 1980. Quem é essa pessoa na fila do pão para impedir você de ir atrás daquilo que faz sentido para você? Quanto da sua vida essa pessoa, esse presidente do banco, desse exemplo que eu dei aqui, viveu a sua vida para saber o que era bom ou ruim para você? Então você precisa de questões melhores aí dentro da sua mente para elaborar esse conteúdo. Porque, às vezes, o seu medo em ir atrás daquilo que você sonha, dos seus objetivos, das suas metas, tá tão grande que você começa a ressuscitar esses fantasmas aí. E aí você usa isso como desculpa para não fazer realmente aquilo que você pensa que gostaria de fazer. Tem isso também. É o tal do ganho secundário, já ouviu falar? Que eu já falei algumas vezes aqui. É sobre isso. Então, você precisa perceber e se aprofundar mais nessa questão para entender por que que essa profecia do fracasso vem se motivando dentro de você. E o seu resultado tem sido o fracasso. Porque lembra, em algum momento aqui, eu já devo ter falado. Se não foi aqui, foi no Instagram, que eu me lembro muito bem que eu fiz vários temas sobre isso. Aqui você vai encontrar o podcast que eu falei sobre o medo do sucesso aqui no YouTube. Por quê? Fracasso e sucesso são dois lados da mesma moeda. Fracasso e sucesso são só resultados. O que você busca é um resultado de sucesso. O que você vem encontrando é um resultado de fracasso. E isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que alguém. Isso quer dizer que apenas o resultado está sendo insuficiente àquilo que você gostaria. E isso é preciso ser normalizado dentro de você. Porque isso é verdade. Quando você normaliza esse lugar do resultado, fracasso e sucesso, você começa a ver as coisas de um ponto de vista diferente. E aí você começa a trabalhar em relação a mudar esse resultado. Mas óbvio que trabalhando internamente os seus valores, as suas qualidades, a sua eficiência, a sua eficácia e a sua forma de lidar com as situações, emocionalmente falando. Porque se você ainda é a pessoa que se governa por um emocional desgovernado, fatalmente o que você vai ter e continuar somando aí no teu placar é fracasso. Simples assim. Então, o primeiro movimento mais sensato que você precisa fazer é olhar para o teu emocional e olhar para onde esse emocional está levando você. Porque às vezes o que está fazendo essa sucessão de fracassos acontecer é o emocional desgovernado, motivado e ampliado pela profecia de fracasso, que você fica ouvindo, que você fica alimentando, que você fica carregando para frente. Percebe? Então, para e pensa. Se você quer resultados diferentes, você não pode continuar agindo da mesma maneira. Você precisa começar a agir de maneira diferente. Para agir de maneira diferente, você precisa trabalhar uma coisa no cérebro que a gente já falou, que é a neuroplasticidade. Para você trabalhar a neuroplasticidade favorecendo os novos resultados, para que eles saiam do lugar de fracasso, você precisa de hábitos novos. E para construir hábitos, você está cansado de saber que a gente tem a mentoria 3, a nossa mentoria em grupo, que a gente faz toda semana.
com aula ao vivo às terças-feiras no Zoom, para quem quiser participar. O link fica sempre aqui na descrição. Se você ainda não tomou essa decisão de entrar para o nosso grupo, tá esperando o quê? Ai, Ivan, mas isso vai resolver a minha vida? Se vai resolver a sua vida, é você que vai dizer. Porque lá não é caldeirão mágico que você tira o coelho da cartola e sai resolvendo a sua vida. Quem resolve a vida de cada um é cada um individualmente. Eu não engano ninguém, eu não enrolo ninguém. É sobre isso. Você tem a sua parte de autorresponsabilidade. Você precisa querer sair do seu mundo infantil, de que todas as coisas magicamente elas se modificam, para que você comece a trilhar um novo caminho. Nossa, Van, mas eu vou lá para a mentoria para você ficar jogando essas verdades na minha cara? Também. Porque lá o papel de mentora é para te direcionar para algo maior e melhor. Então não perca nem o seu tempo, nem o seu dinheiro, nem o meu tempo fazendo essa movimentação aleatoriamente. Porque lá só vai quem tem autorresponsabilidade. Só vai quem tem consciência. Só vai quem quer realmente fazer mudanças significativas na própria vida. Quem não quer, continua aqui assistindo os vídeos e acreditando que a vida vai mudar num passe de mágica. Mas não esquece de deixar o like para mim, o joinha, seja positivo, seja negativo. Porque o YouTube entende que funcionou. E eu também entendo que funcionou. Afinal de contas, é o meu trabalho aqui, como terapeuta, como psicanalista, de trazer a verdade para você. E eu não vou ficar jogando no seu colo um monte de receitas ilusórias, como muitas pessoas fazem por aí, para consumir o seu tempo e o meu tempo. Eu não sou essa pessoa, nem você. Então não espere isso desse lugar. Mas pense profundamente se é justo com você você se manter realizando essa profecia do fracasso por mais um ano, por mais 2 anos, por mais 5 anos. Se é isso que você quer para você. Se você não quer, tem um monte de link aqui na descrição que vai te ajudar a sair desse lugar. E eu tô aqui todos os dias trazendo insights, pensamentos, informações, temas relevantes para fazer você despertar, assim como um dia eu já despertei lá atrás. Eu não te julgo, porque às vezes esse despertar leva tempo. Às vezes a coragem de mudar leva tempo. Mas é importante também verificar, e tem sempre o mais, do que é que você está colhendo hoje na sua vida. E o que é que você está querendo fazer diferente que você ainda não conseguiu fazer sozinho, que você pode fazer com a ajuda de alguém. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.